Olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, trazendo aí os apontamentos nessa quarta-feira do nosso querido benfeitor através da mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier, o nosso inesquecível Chico, das mãos limpas do nosso Chico. Eles trouxeram essa parceria para nós nesta obra monumental intitulada Vida e Sexo. É uma obra pequena, viu, gente? Em matéria de páginas, são 52 páginas apenas, né? Mas uma obra bastante profunda que a gente está tentando aí se debruçar para assimilar alguma coisa a respeito do pensamento do benfeitor, dentro dos benfeitores que ele representa, né? Dentro do aspecto das relações afetivas, das relações sexuais. Nós temos a nossa dose de luz todos os dias às 6h45, hoje, quarta-feira, a partir das 20h30, nós temos a nossa live. Hoje o nosso José Carlos vai falar a respeito dos talentos, né, da parábola dos talentos, os diferentes talentos que a vida nos proporciona, sob a ótica do Espiritismo. E às sextas-feiras, a partir da meia-noite, o nosso momento de oração com Jesus e os amigos da fé também com o nosso querido José Carlos, tá bom, gente? Vamos continuar então os parágrafos aqui da lição de Emmanuel, do capítulo 3 do livro Vida e Sexo, intitulado Namoro. Vamos lá. Ontem nós falávamos que nós devemos colocar na pauta sempre a questão da reencarnação, e Emmanuel vai continuar essa linha de raciocínio. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Nós recordamos lá do livro Nosso Lar, gente, é importante até para a gente meio que ilustrar, quando o André Luiz está lá em Nosso Lar, no primeiro livro da série, em que as pessoas iam se encontrar, né, num determinado espaço, lá em determinados campos, muito aprazíveis, assim, muito lindos. Espíritos se encontravam ali para traçar planos futuros de reencontro no corpo físico, né? E a gente fica pensando o quanto que isso é interessante, né, gente? Porque as pessoas, nós como espíritos na espiritualidade, nós conseguimos enxergar mais longe, conseguimos traçar o nosso planejamento reencarnatório, aí, essas situações todas, e mergulhamos na carne. Muitos espíritos usam esse verbo, né, de mergulhar, e entramos em esquema de esquecimento temporário, né? Então, assim, como que a afinidade, né, como que essa força, ela é determinante nos encontros afetivos, né? Porque logicamente nós não lembramos, conscientemente nós não lembramos, que estamos diante de pessoas com as quais nós muitas vezes traçamos projetos de realização juntos, né? Então os benfeitores seguramente também, nós acreditamos que quando existem esses encontros onde foram traçados os projetos na espiritualidade, os benfeitores também dão uma forcinha, né? Naquele sentido de estarem proporcionando, propiciando situações em que as pessoas se reencontrem. Acreditamos nisso, né? Então, primeiro ponto, inteligências que traçaram entre si realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. 2, criaturas que já partilharam experiências no campo espiritual em instâncias passadas. Logicamente, estas situações, estas afinidades não se apagam, e nós muitas vezes identificamos isso inconscientemente quando nós reencontramos estas pessoas. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional, olha só, o terceiro ponto, né? Espíritos que muitas vezes se comprometeram tremendamente nas questões referentes à vida afetiva, nas paixões, não é? Lembrando sempre a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Da onde parte o raciocínio de Emmanuel, que nós na Terra estamos sujeitos às vicissitudes das paixões, né? Então muitos de nós nos acumpliciamos nessas situações e, logicamente, retornamos ao mundo espiritual, passamos o que tínhamos que passar, quando voltamos para a Terra e reencontramos estas pessoas, se estiverem reencarnadas como nós, estas se acendem na lembrança, na memória inconsciente, certas situações que nós vivemos juntos. Noutras eras, ou almas inesperadamente, olha só que é legal, hein, gente? Almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Percebam, gente, que Emmanuel aqui coloca um outro ponto que é importante, ou seja, existem pessoas também, e aqui vamos aí fazer uma parte que muitas vezes nós não pensamos,
que no decorrer da existência acabam se reencontrando com outras e que existe uma complementação magnética inesperada, ou seja, não havia um traço anterior. Então, percebe, gente, como tudo é muito complexo para se analisar. É a reencarnação. Não sei. Cada situação, lógico que o benfeitor vai passar uma lei geral, nós temos que levar em conta o processo das vidas sucessivas, mas ele vem colocar para nós também que muitas vezes nós nos encontramos e existe uma complementação magnética, existe aquilo que vulgarmente se fala, vulgarmente não, que se fala que é uma atração, né? As pessoas se complementam, né? Então, diariamente compartilham emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Ou seja, vocês perceberam, gente, ele elencou vários pontos, inúmeras situações que podem acontecer, não é? E situações essas que vão dentro daquela apelo, daqueles encontrando motivos para que as pessoas se entreguem ao relacionamento afetivo, não é? Então, é importante que ele nos coloca que também existe uma harmonização, uma complementação magnética que, neste caso, é inesperada. Não é? Não era algo que estava programado, projetado. Não é? Houve naquele momento uma complementação que pode ou não, dali, não é, se transformar num relacionamento. Mas é bom para a gente pensar, gente, no seguinte sentido, né? Não é, ontem nós falávamos que nós devemos levar sempre a reencarnação em conta quando nós vamos fazer qualquer análise espírita, e hoje o benfeitor vem nos trazer um outro panorama, ou seja, a gente precisa sempre enxergar as coisas de uma forma muito ampla, para nós não cairmos naquela situação de termos sempre respostas prontas para tudo, não é? Nem tudo é da forma que a gente pensa e nós não temos a verdade absoluta quando se trata das pessoas, porque as pessoas são universos com as mais diferentes experiências, com as mais diferentes vocações, com as mais diferentes estratégias de vida, não é? Então nós precisamos sempre ter essa visão bastante clareada, né, para que a gente não caia nas armadilhas de achar que nós, por acharmos como espíritas que nós temos respostas prontas para tudo, e as coisas variam ao infinito, como ao infinito são variáveis as personalidades e as experiências humanas, tá bom? Então vamos tentar acompanhar Emmanuel aí, não é brincadeira não, vamos tentando acompanhar, a gente começa a querer ir para um lado, ele pega e puxa para o outro, mas a gente chega lá, tá bom? Até amanhã, até quinta-feira, desejando uma excelente quarta-feira hoje para todos vocês, com a nossa live hoje às 20h30 com o nosso querido amigo José Carlos, tá bom, gente? Muito obrigado e até amanhã.